Pois bem, porque o estresse é necessário até uma certa quantidade e por que ele pode ser tão nocivo se essa quantidade necessária ser rotineiramente ultrapassada. Até 1900, ninguém tinha a mínima noção do que se passava dentro de um cérebro, até por falta de tecnologia. Até que um cara chamado Freud, eu não sei se você conhece, né? Mas com certeza você já ouviu falar. Começou a especular em alguns artigos supostos funcionamentos que mais tarde foram confirmados. E o estresse em si é uma resposta, preste atenção aqui no que eu vou falar, uma resposta endocrinológica orquestrada, que significa algumas alterações fisiológicas de hormônios. E sim, você precisa saber disso sim. Não adianta você ficar no piriri, pororó, papapá, daqui para lá, de lá para cá, sem saber como é que as coisas acontecem, porque essas coisas disparam dentro de você e você não sabe o que fazer. Então, para de ser mimado, senta a bundinha na cadeira e vamos aprender como isso funciona, até para você melhorar o seu repertório. Então, essa alteração fisiológica endocrinológica orquestrada, ela ocorre especialmente no cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele é regulado através do seu ciclo circadiano. Se você não sabe o que é isso, é basicamente como é a sua rotina no dia em termos de você acordar e dormir à noite. Em termos de você dormir de 7 a 8 horas ou de 7 a 9 horas. Esse é o seu ciclo circadiano. A regulação desse ciclo, ela serve principalmente para você melhorar o seu alerta e regular o seu cortisol. Antes da gente entender como é que o estresse pode ser tão nocivo se ativado na hora errada, temos que entender como isso funciona através do ponto de vista neurocientífico. Geralmente, uma ação ou algo que possa ativar essa nossa parte dentro do cérebro são através de sinais sensoriais. E tem uma certa ordem de como esses sinais vão escalando na percepção do seu cérebro. O estudo do cérebro e a percepção da que você já conhece, chamada luta ou fuga, foi estudado por um cara chamado Joseph Ledoux. Aqui ele tá te dando a suposição como se você estivesse olhando para uma cobra, vendo uma cobra ali, se deparando de frente para ela. O primeiro sinal da cobra em si passa diretamente pelos seus olhos. Dentro dos seus olhos, ele viaja através do nervo óptico até o tálamo, passando pelo córtex visual e chegando na amígdala, que geralmente, na real, há algumas suposições de que a amígdala é a principal parte do cérebro, porque ela foi evolutivamente muito útil. E através disso você vai ter a famosa resposta de luta ou fuga. É o detector de perigo. Ali você vai entender muito rápido se você vai lutar ou se você vai correr. Ivan, o que é tálamo? O tálamo serve especialmente para filtrar outros estímulos sensoriais para que você foque exatamente naquele momento. E qual é o momento? O momento da cobra. Repara só que quando você está hiperfocado em alguma coisa, por exemplo, você está depois de 20 minutos lendo um livro. Cara, pode um cachorro latir lá fora, pode alguém fazer barulho de um lado ou de outro. Você não tá nem aí. Ó, se eu te falar aqui agora pra você sentir a sua camisa no seu corpo,
ou então sentir o seu short, ou então sentir a sua bunda encostando na cadeira. Antes você não estava percebendo isso. Por que você está percebendo isso agora? Porque o seu tálamo filtrou diretamente a sua atenção para o que eu estou te falando agora. Então o tálamo em si ele serve para isso, para filtrar. Por que algumas pessoas com TDAH elas estão concentradas em alguma coisa, mas aí alguém fala aqui e a pessoa perde atenção, alguém fala ali e a pessoa perde atenção, ela tem uma certa dificuldade de foco. Algumas especulações dizem que pessoas com TDAH elas têm uma certa deficiência nessa parte do cérebro chamada tálamo. Então o tálamo ele tem essa dificuldade de filtrar a concentração dessa pessoa. E aí ela acaba concentrando em um lugar, em outro. Não quer dizer que você tenha TDAH, tá? Porque quando o seu ciclo circadiano está desregulado, você não dorme direito, vive com outros tipos de estímulo, é provável que você não tenha concentração. Pois bem, os sinais sensoriais vindo do olho e do ouvido, porque o ouvido também emite esses sinais sensoriais, eles chegam ao cérebro passando primeiro pelo tálamo. E aí depois, através de uma sinapse pela amígdala. Só que alguns sinais de dentro do seu cérebro dizem que antes de chegar na amígdala, elas podem chegar em um lugar chamado hipotálamo. Então, do ponto de vista evolutivo, todo esse ponto de alerta que você está recebendo, ele foi muito útil antigamente. Por exemplo, um estresse real, um assalto, ou um corte no dedo, ou um cachorro correr atrás de você com raiva na rua. É óbvio que isso é extremamente necessário para você ficar alerta ali e, não pensar em nada e correr. Ou lutar, dependendo da situação. Só que o mesmo estresse a gente chama de estresse potencial, que é você estar sentado no sofá, sem perigo nenhum, mas endocrinologicamente ativo. E dependendo do perigo, cara, presta atenção aqui. Isso foi a genialidade de um neurocientista de Nova York chamado Joseph Ledoux. Dependendo do perigo, você nem percebe que percebeu. E isso vem diretamente dos nossos antepassados, que nos passaram esse repertório comportamental de simplesmente perceber um perigo sem saber o que é. Vai me dizer que você nunca confundiu uma mangueira com uma cobra. Aí você olha, você vê uma mangueira e já faz assim. Então, ao que parece, o seu hipotálamo, que é como se fosse um repertório de memórias antigas que você tem dentro do seu cérebro. Algumas dos seus antepassados e outras de coisas que você já viveu. Dizem que existem algumas partes dentro do seu cérebro que pode ser que passe pelo hipotálamo antes mesmo de chegar na amígdala. Por isso que você já toma um susto. Você escuta um barulho, toma um susto. Então é como se fosse um eixo antes de chegar na amígdala. E aí o meu professor fala uma coisa, cara... Isso aqui... Quando você aprende isso, você vê que, cara... como é que um cara consegue... Cara, como é que um cara consegue ter um repertório desse? Aí você vê que cara, anos dando aula. Quando isso tá viajando dentro do seu cérebro, antes de chegar na amígdala, o hipotálamo, quando tem essa... Aí quando tem essa transição, eles chamam de hipotálamo pituitária adrenal, que é o eixo HPA. E aí ele fala que é a transição física entre o sistema nervoso central e o sistema endocrinológico. Cara, pegou? Vocês estão prestando atenção aqui? Cara, espero que vocês estejam prestando atenção, porque isso aqui é um puta aulão de neurociência. Então, preste atenção, que isso aqui é grátis, não tô cobrando nada.
Então, cortisol sempre alta pode ser um puta de um problema. Com cortisol alto, você pode ter mais glicose sendo produzido pelo fígado. E aí você libera mais analgésicos endógenos para você não sentir dor. Só que constantemente isso acontecendo, principalmente quando você está ansioso ou preocupado sentado no seu sofá, e não gasta essa energia, porque imagina, cara, quando uma zebra tá sei lá, na África, lá no safari da África, e chega um leão na frente dela, cara, o que ela vai fazer? Ela vai correr, porque todo esse cortisol está explodindo dentro dela, lembra? Passou ali pelos olhos, passou pelo tálamo, aí entrou ali no hipotálamo, chegou na amígdala, cara, ela vai correr. Agora imagina tudo isso acontecendo dentro de você e você parado em casa. Essas coisas vão explodindo dentro de você. E aí o que acontece? Explode uma gastrite, você tem perda de massa magra e ganho de obesidade. Porque quando isso tudo acontece, o seu corpo faz uma mobilização fisiológica para resolver o problema. E o que acontece? Você tem comportamentos recompensadores. O seu cérebro ele vai recorrer diretamente para todo um repertório comportamental baseado no passado, quando você chegou nessa situação e simplesmente fez alguma coisa. Por exemplo, recorreu à droga, bebida, pornografia, agressividade, sabe? Aquela ignorância quando você tem com algum amigo seu, quando ele fala alguma coisa que supostamente o seu julgamento não gosta e você é agressivo, ignorante. Tá ocorrendo essa série de fatores dentro de você que faz com que você tenha essa reação. A agressividade é um redutor de cortisol. A agressividade reduz estresse. Portanto, quando você tá, sabe, nesse estado de luta ou fuga, a melhor coisa que tem, cara, é você recorrer a um exercício físico. Porque você vai gastar essa agressividade sua dentro do exercício, que vai mobilizar uma série de áreas estressantes dentro do seu organismo. Quando você gasta isso treinando, só que quando você não treina e todo esse acontecimento que tem quando você tá ansioso, cara, o seu cérebro ele não consegue diferenciar quando tem um leão na sua frente ou quando você tá sentado tendo imaginando algum perigo potencial, que é o quê? Você não ter dinheiro para pagar aluguel, ou você ficar doente, ou você achar que a sua namorada vai terminar com você por nada, por algumas imaginações suas. É a mesma coisa. Então, essas coisas estão explodindo dentro de você, você se estressa e não gasta energia. Então, o exercício físico ele tem que ser colocado dentro do seu repertório de hábitos para quando essas ansiedades ou esses pequenos estímulos estressores acontecer na sua vida, você ter para onde recorrer. Porque quando isso acontece e você não tem ou você não adquiriu o hábito do exercício físico em si, e eu não falo só de musculação, eu falo de correr, eu falo de você pelo menos 30 minutos de exercício intenso 3 vezes na semana. Você estressado no seu momento de ansiedade, cara, você não vai recorrer para esse hábito que supostamente você adquiriu antes. Agora, se você adquirir, é óbvio, cara, pô, se eu sei que eu tô estressado aqui hoje, tô ansioso, cara, com alguma coisa que vai acontecer, ou eu tenho que falar alguma coisa com o pessoal no Instagram, eu tenho que ensinar alguém sobre alguma coisa em que, porra, meu estado de espírito não tá muito pra esse lado, eu vou pra academia. Eu vou gastar o cortisol que está sendo acumulado dentro de mim. E, consequentemente, eu vou adquirindo um repertório comportamental para que na próxima vez que isso aconteça, eu saiba para onde recorrer. Então, geralmente, quando você chega a um momento de perigo, o que provavelmente vai assumir o controle do seu cérebro é a amígdala. E aí, quando ela assume o controle de tudo, enquanto o seu neocórtex ali, a parte mais... Eu não vou nem dizer a parte de tomada de decisão, que é o córtex pré-frontal, mas todo o neocórtex que analisa a situação com mais calma,
ele ainda está procurando entender para tomar uma decisão, enquanto a sua parte mais emocional já tomou a frente da situação. Quando você é um cara mais controlado, você treina, se alimenta bem, dorme bem e estuda, a probabilidade do seu neocórtex ou até o córtex pré-frontal tomar a frente disso, ela começa a crescer através do seu repertório comportamental adquirido com todas essas coisas anteriormente faladas por mim. Quando você se sente ameaçado, a sua amígdala, ela manda toda essa mensagem para o resto do seu corpo e aí você ativa toda a sua parte de atividade. Só que quando você tem todas essas partes mais controladas, porque tem como você ser uma pessoa mais racional e conseguir tomar as melhores decisões, o córtex pré-frontal, ele toma frente diante de todos esses estressores e faz, digamos que, o seu córtex pré-frontal, ele é capaz de fazer o difícil quando é o certo a se fazer.